Está no ar o seu Bíblia Fácil. Nós estamos nessa temporada estudando as 3 mensagens angélicas ali de Apocalipse, capítulo 14, de 6 a 12. Se você tem acompanhado, nós já estamos aí bem avançado nos nossos estudos e estamos entrando hoje na segunda mensagem angélica. Nós vamos falar sobre a Babilônia mística, né? Essa é uma linguagem que João usa ali no Apocalipse. Ele diz que caiu a Babilônia, que a gente não deve adorar a besta e ter uma ligação com a Babilônia. Então a gente precisa descobrir quem é essa Babilônia sobre a qual João fala ali no Apocalipse. E a gente vai descobrir isso hoje estudando a Bíblia. E mais uma vez eu estou aqui com os meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana. Nós chegamos aí na metade, né? Esse é o 8º encontro, na metade dos nossos encontros. Ainda temos aí mais um caminho a percorrer, mas eu acho que a gente já aprendeu bastante coisa da Bíblia, já discutiu aqui, já conversou, e a gente vai continuar fazendo isso. E o nosso tema de hoje é esse aqui, a Babilônia mística. Parece um tema muito complicado, parece que a gente vai andar aqui por coisas que são incompreensíveis, mas não é assim, né? A gente às vezes olha para o Apocalipse e pensa assim, nossa, esse livro é muito difícil, mas esse livro só é difícil quando a gente não para estudá-lo. E quando a gente para estudar o Apocalipse, a gente percebe que ele é a revelação. Não sei se você de casa aí já leu o primeiro versículo do Apocalipse. Abre aí, primeiro versículo do Apocalipse. Olha o que Deus, o Espírito Santo, inspirou João a escrever. O primeiro versículo do Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, a intenção do Apocalipse não é esconder as coisas. A intenção do Apocalipse é revelar as coisas, é fazer com que elas sejam conhecidas, como foi aqui para João. Então, nós vamos estudar esse tema para a gente conhecer mais o que a Babilônia significa e o que isso tem a ver conosco, que é uma parte, talvez a mais importante, o que isso influencia na nossa vida. Vamos orar? Você de casa, vamos orar? Senhor, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Teu Santo Espírito atue em nós, para que possamos entender a Tua Palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como nós temos feito todos os nossos programas, vamos começar relembrando as 3 mensagens angélicas. Pode ser que alguém de casa aí esteja chegando pela primeira vez aqui no Bíblia Fácil. Nós estamos numa sequência de 15 temas sobre as 3 mensagens dos anjos ali em Apocalipse 14. E nós já estudamos 7 temas, inclusive estudamos todos os temas que estão dentro da primeira mensagem angélica e estamos entrando agora na segunda mensagem. Então, se você perdeu os episódios anteriores, não tem problema, é só você ir lá no youtube.com/bibliafácil, tá tudo lá, ou no ntplay.com, e você pode acompanhar lá também o nosso Instagram, @bibliafácil, aí você fica bem informado, tá bom? Então vamos aqui ler as 3 mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa e na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o nosso foco hoje é a segunda mensagem. Nessa segunda mensagem, você não tem uma grande voz, uma alta voz, mas ela é tão importante quanto as outras. Ela é uma espécie de preparação para a mensagem forte da terceira, né, ou para a mensagem do terceiro anjo. Uma mensagem falada em alta voz. Então, o segundo anjo, ele prepara o caminho e ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia. Então, a pergunta que a gente tem que responder aqui é: quem é essa Babilônia? O que é essa Babilônia? Né? Por que ela caiu? O que foi que aconteceu para fazê-la cair? Bem, como a gente já viu aqui em episódios anteriores, os símbolos do Apocalipse, eles são símbolos que João foi puxando da Bíblia como um todo, mas especialmente o que ele tinha na época, né? O Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo terminado. Embora as cartas de Paulo já circulassem, os evangelhos, tirando o dele, já circulassem, mas João foi pegando imagens do Antigo Testamento. E essa imagem da Babilônia, que a gente chama de Babilônia mística, né? Deixa eu explicar para você por que a gente está chamando isso. Babilônia mística, porque ela não é uma entidade física, não é uma cidade física como era a Babilônia no Antigo Testamento. Tá? Então a gente chama de Babilônia mística porque ela é uma entidade espiritual, tá bom? Por isso. Então, para a gente entender essa Babilônia mística, é muito útil que a gente faça um paralelo com a Babilônia literal, porque elas duas têm uma relação muito forte. Quando João fala da Babilônia em Apocalipse, ele está pensando de alguma forma na Babilônia no Antigo Testamento. E existe uma ligação íntima entre Daniel e Apocalipse. Nós já vimos isso várias vezes. E a Babilônia aparece de maneira especial em Daniel. Aparece lá em Gênesis capítulo 11, com a Torre de Babel. A gente também vai pegar essa referência, mas especialmente a Babilônia ali do rei Nabucodonosor, do rei Nabonido, né, que era o seu antecessor. Mas essa ligação entre Daniel e Apocalipse é muito importante, porque João vai pegando essas referências e a gente vai entender por isso. Então vamos aqui, um texto de Daniel e um texto de Apocalipse, ok? Ele respondeu: siga o caminho, Daniel, lá no finalzinho, né? Aqui está no final do livro de Daniel. Siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel acaba com o anjo dizendo assim, fecha o livro e coloca o selo, porque essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Como é que começa o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, olha como é uma espécie de continuação, né? O livro de Daniel é selado porque é para o tempo do fim. E o livro do Apocalipse é revelado pelo anjo para que as pessoas conhecessem o que aconteceria no tempo do fim. Então é uma continuação. É por isso que é bom a gente estudar Daniel e Apocalipse juntos, né? E se você em casa quer conhecer mais desses livros, né? Você quer conhecer mais desses conteúdos bíblicos, nós temos na Escola Bíblica material para isso. Inclusive, a revista que nós estamos oferecendo nesse episódio, ou nessa temporada, que é a revista do Apocalipse, Bíblia Fácil Apocalipse. Vou mostrar para você mais de perto aqui. Essa revista do Apocalipse, ela tem 18 capítulos. E nos 18 capítulos, ela mostra como você pode compreender as diversas figuras do Apocalipse. E essa revista pode ser sua, é o nosso guia de estudos. Você vai, com certeza, conhecer muito mais do Apocalipse. Você só precisa enviar um WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui na tela. Nesse número, nesse WhatsApp, você pode mandar uma mensagem simples: eu quero receber a revista do Apocalipse. E aí você vai receber um link de volta. Clica nesse link, vai abrir o formulário, pode colocar os seus dados sem medo, a gente cuida muito bem deles aqui. E aí, clica no botãozinho enviar, e aí vai chegar para a gente o seu cadastro e a gente vai mandar a revista. Ou você pode entrar no site
novotempo.com/Bíblia Fácil. Desculpa, novotempo.com/Escola Bíblica, tá bom? novotempo.com/Escola Bíblica, e aí lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, e aí é o mesmo processo. Preenche o formulário e a revista vai para sua casa de graça. Você vai ter oportunidade de estudar a palavra de Deus usando como guia este conteúdo aqui. Mas muito bem, então Daniel e Apocalipse, eles se completam. E é por isso que a gente precisa entender o Apocalipse à luz de Daniel. João menciona a palavra Babilônia 6 vezes no Apocalipse. Em Apocalipse 14:8, 18:2, 16:19, 18:10, 17:5 e Apocalipse 18:21. E todas as menções da Babilônia nessas referências têm a ver com catástrofe, perseguição e apostasia. Então, a Babilônia, quando a gente pega esses significados aqui, ela é um símbolo de coisas ruins. A Babilônia representa, no Apocalipse, catástrofe. Então, quando João quer descrever alguma coisa, uma tragédia, ele usa Babilônia. Perseguição, então é a Babilônia que persegue o povo de Deus. E apostasia, ou seja, a Babilônia é o movimento religioso, a igreja, que se apostatou. O que é apostatar? É você perder a fé, é você negar a Bíblia, é você negar os princípios bíblicos. Muito bem, então olha, a Babilônia aparece 6 vezes no Apocalipse. E existe uma profecia sobre a Babilônia literal, a Babilônia do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías 13, por favor. Isaías, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Isaías 13, 19 e 20. Você está aí, Kaique, com a Bíblia aberta? Por favor, lê para a gente. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O árbio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Muito bem, essa é uma profecia que Isaías fez sobre a Babilônia, não é? Nesse período aqui, a Babilônia ainda era uma cidade respeitada, uma cidade temida, e ele comparou o destino de Babilônia com o destino de Sodoma. Né? Sodoma e Gomorra foram destruídas, não existem mais, e a Babilônia também seria destruída, não existe mais. O que nós temos hoje são as ruínas de Babilônia, né? Lá no Iraque tem aquele portal grande da Babilônia. O que nós temos são ruínas. Então, a profecia sobre a Babilônia é que ela não existiria mais. Então, a gente pode ter certeza de que a Babilônia sobre a qual João fala não é a Babilônia física. Porque essa profecia aqui, ela começou a se cumprir ali entre 539 e 538 a.C., quando o Império Medo-Persa atacou e dominou Babilônia. Você pode encontrar isso lá em Daniel capítulo 6, né? Daniel capítulo 5, melhor dizendo. Daniel capítulo 5 você tem essa profecia começando a se cumprir. Então, definitivamente, primeira coisa, a Babilônia de Apocalipse não é a Babilônia física. E de qual Babilônia João está falando? Vamos aqui ler 2 trechos do Apocalipse. 2 trechos. Primeiro, Apocalipse 16, 19. Vamos ler na Bíblia? Vamos lá. Vou colocar na tela também, mas eu quero que você de casa acompanhe na sua Bíblia também, para você conferir se eu estou realmente lendo o que está aqui no texto sagrado. Apocalipse 16, 19. O texto diz assim: a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora vamos para o outro texto, Apocalipse 18, 10. Apocalipse 18, versículo 10. Diz assim: amedrontados, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão:
Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Então, João está falando de uma Babilônia que é espiritual, que está dentro dos símbolos aqui do Apocalipse. Então, como é que a gente consegue identificar a Babilônia? Como é que a gente consegue descobrir quem ela é, o que ela é, como ela age? Nós vamos fazer o seguinte, um exercício aqui. Nós vamos pegar as características da Babilônia física e elas vão nos ajudar a entender a Babilônia mística. Já que nós já vimos aqui que João está pegando como referência a Babilônia física para a mística, então vamos ver como é que a Babilônia física atuava, para a gente poder entender a Babilônia mística. Vamos começar lá pela Torre de Babel. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Essa é a primeira referência que nós temos a Babel, ou Babilônia, né? A Torre de Babel é aquele episódio que acontece depois do dilúvio. Os habitantes daquela região não queriam mais ser atingidos por um dilúvio, e eles então constroem ou começam a construir uma torre, e o objetivo dessa torre era chegar ao céu. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 11, e vamos ler os 3 primeiros versículos. Joey, você pode ler para a gente? Gênesis 11, 1 a 3. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras, e piche ao invés de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Muito bem, então aqui tem a intenção da construção da Torre de Babel. E a Torre de Babel provavelmente era um zigurate. Um zigurate era uma construção semelhante a uma pirâmide, não era igual, mas ela tinha um propósito diferente da pirâmide. A pirâmide lá no Egito, ela era um túmulo, né? Para colocar lá o corpo dos faraós, enfim, dos nobres que morriam. O zigurate, ele não era um túmulo, ele era um templo. Então o zigurate era usado para adoração. Então a Torre de Babel, ela não era apenas um prédio para escapar de uma inundação. A Torre de Babel era também um local de adoração que se opunha à adoração ao Deus verdadeiro. É por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de um tema, de adoração. E é por isso que a adoração, como nós vimos na outra semana, ela é tão fundamental, tão essencial para quem vai se perder e quem vai se salvar. No final das contas, existirão 2 grupos: aquele que adora o Filho do Homem e aquele que adora a besta e a sua imagem. Nós vamos ver isso na próxima semana. Mas a Torre de Babel, a palavra Babel, ela tem um sentido no hebraico de confundir. E aqui nós já temos a primeira característica da Babilônia mística. A Babilônia mística, ela vem para confundir. A intenção da Babilônia mística é confundir a cabeça das pessoas. Não esqueçam que a Babilônia, ela está ligada com o dragão. Dragão e a Babilônia sempre aparecem ali fazendo um bate-bola. E a Babilônia, de alguma forma, ela é direcionada, dirigida pelo dragão. O dragão é Satanás. E o que Satanás quer? Satanás quer tirar pessoas do céu. Tá certo? Numa linguagem mais simples para você de casa, a Babilônia, esse movimento religioso, ele está a serviço do diabo para tirar pessoas do caminho que leva para o céu. Esse é o objetivo final. E é por isso que a Babilônia, ela quer confundir a cabeça das pessoas. E como é que a gente confunde? A gente não confunde contando uma mentira completa. A gente confunde misturando verdade com mentira. E a pessoa fica, mas será que é isso? Será que é aquilo? Não, mas parece verdade isso aqui. E tem tanta gente sendo enganada com o que parece ser verdade. Aquele outro evangelho que nós falamos lá no 2º episódio. Um evangelho que é muito parecido com o primeiro. Outra coisa do Império Babilônico
que é muito importante para a gente entender a Babilônia mística. Primeiro, nós vimos que a Babilônia quer confundir a cabeça das pessoas. Segunda coisa, e isso aqui é muito importante, a abordagem cultural da Babilônia. Eu vou ler agora para vocês Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esse é o episódio que aconteceu ali no 6º século antes de Cristo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo alguns. Ele não levou toda a Jerusalém, ele levou só os nobres, porque ele tinha uma intenção com isso. Aí vem, capítulo 1, versículos 3 e 4. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio do rei, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amigos, prestem atenção. Babilônia não destruía os povos que ela conquistava. Babilônia aculturava os povos que ela conquistava. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Vamos ler mais o versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Ou seja, a Babilônia não destruía os conquistados. A Babilônia aculturava os conquistados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a estratégia de Babilônia era mudar a cultura daqueles que conquistavam. Então, de certa forma, ela agregava a religião dos povos conquistados, mas depois ela ia mudando a cabeça. Aqui em Daniel capítulo 1, abre aí Daniel capítulo 1, tem uma cena que eu não coloquei aqui no slide, mas é importante a gente pensar. Daniel capítulo 1, deixa eu encontrar o versículo aqui, o versículo 7, diz assim, Daniel 1:7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Então, quando a gente sempre fala Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Esses nomes são nomes babilônicos. E o que acontecia quando você mudava o nome de alguém? Por exemplo, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Então, o nome de Daniel apontava para Deus. Quando ele muda para Beltesazar, aqui no versículo 7, Beltesazar, o nome Beltesazar apontava para o Deus Bel. Então veja que Nabucodonosor, através dos seus oficiais, estava tentando mudar a cabeça dos jovens. Isso aqui para mim é muito significativo, sabe? Quantos anos você tem, Kaique? Eu tenho 18 anos. 18 anos. Daniel e seus 3 amigos estavam aí na idade do Kaique, mais ou menos. E o Kaique é um cara cabeça feita já, mas você imagina um jovem normal de 18 anos, que não tem a cabeça que o Kaique tem, já bem centrado. Ele ainda está em formação ali. Aí vem Nabucodonosor e oferece para eles, primeiro, um nome babilônico. Segundo, eles eram escravos, certo? Na cabeça deles, eles iam chegar lá para trabalhar no pesado. O que Nabucodonosor oferece? 3 anos de curso universitário na faculdade da Babilônia. Oferece um trabalho dentro do palácio. Gente, um jovem iria se deslumbrar com isso. Um jovem normal iria se deslumbrar com isso. Mas Daniel, Misael, Azarias e Ananias não eram jovens normais. Eles eram jovens que estavam com a cabeça em Cristo. Mas percebam que a estratégia da Babilônia é aculturar as pessoas. E a Babilônia mística, que atua até hoje, ela tem essa intenção também. A intenção é confundir.
E aí, queridos, vocês de alguma forma estão envolvidos com a religião, vocês frequentam a igreja, vocês estudam a Bíblia, se interessam por conteúdo religioso. É só você ir no Instagram agora e procurar Instagrams de igrejas, de movimentos religiosos, você vai ver que a confusão, a Babilônia está estabelecida. E é assim, olha, não é um negócio aberto, é algo de aculturar. O que estamos tentando fazer hoje? Pegar a cultura do mundo e aplicar para a igreja. Então a Babilônia, ela tenta mudar a cultura das pessoas antes de destruir. Você vai ver que vai chegar um momento que a Babilônia vai em busca de destruir, de assassinar o povo de Deus. Mas a primeira tática da Babilônia é mudar a cultura, mudar a cabeça. Porque se você muda a cultura, eu gosto de dizer o seguinte, Satanás, ele não quer que você saia da igreja. Para ele é suficiente que você se afaste de Deus. Você pode ficar na igreja, vai lá, frequenta o culto, canta e tal, mas não esteja com Jesus. Porque para ele, para Satanás, é suficiente que você se perca. Pode ser dentro da igreja, tudo bem. Então, essa estratégia da Babilônia, na minha opinião, ela é pior, mais danosa do que a estratégia de matar. Lá no 1º, 2º, 3º século, Roma, que a gente vai ver que é a Babilônia, segundo João aponta, ela tinha uma estratégia de matar os cristãos, lembram? Jogava lá no Coliseu para os animais devorarem, matava os cristãos crucificados, na espada e tal. Só que, é interessante, quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam. Parece que o sangue dos cristãos era semente, porque caía o sangue na terra e surgiam mais cristãos. Aí Satanás disse assim, não, está dando errado aí, calma. Deve ter se reunido lá com a demoniada toda. Não, está errado isso aí, vamos mudar. E agora ele começou a entrar na igreja. Ele começou a mudar a igreja, a alterar a compreensão bíblica. Por quê? Porque ele fez um estrago muito maior. Tem uma autora que diz assim, a igreja era muito mais feliz quando estava correndo risco de vida. Porque agora, com essa nova tática de Satanás, ele tem destruído de maneira muito mais forte a igreja. E a gente vê o cristianismo hoje, né? O cristianismo hoje, em algumas partes, é um cristianismo irreconhecível, porque não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você quer falar? Essa estratégia de Satanás está claro ali a partir de 313, né? É 313, né? Com Constantino. Sim, com 313, ali se oficializa, né? Ele dá conforto, mas traz o paganismo junto. Exatamente. E ninguém fala nada, porque alguém poderia até dizer no meio da igreja, né? Não, agora a gente não morre. Nós não estamos perseguindo. Isso é uma bênção de Deus, mas Constantino, não né? Foi como bem. Bom pastor, uma coisa assim. E daí a igreja se perde, né? Se perde mesmo. Você entra na Idade Média com a igreja completamente diferente do que a Bíblia fala. Ganha cargos, igual aconteceu com o Daniel, né? Satanás tentando ali dar conforto para ver se ele se contaminava, né? E se mudava a cabeça, né? Conseguiram ali na Idade Média. Eu sei que o assunto está interessante, então a gente vai dar uma pausa e volta daqui a pouco com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu já volto nesse segundo bloco oferecendo para você o Guia de Estudos Apocalipse. Nesse Guia de Estudos você vai poder acompanhar esse conteúdo que nós estamos dando aqui. Talvez você perdeu alguma coisa, passou, você não conseguiu ver. Você pode ir aqui, ó, tem o conteúdo escrito, tem os versículos bíblicos, as explicações, tem conteúdo a mais do que eu estou falando aqui. E a gente oferece para você sem custo algum. E talvez você se pergunte qual é o interesse da Novo Tempo em oferecer um material desse que não custa barato, que é muito bem feito, de graça para a gente. O nosso interesse é que você conheça a Palavra de Deus, porque nós aqui na Novo Tempo temos compromisso com a Bíblia. Não é com uma denominação, não é com um pastor, é com a Bíblia. E se a Bíblia diz, a gente quer apresentar, ok? Então pede esse Guia de Estudos da Bíblia que vai para a sua casa, já foi pago pelos Anjos da Esperança, tanto a produção quanto o envio. Manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, ou entra no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica,
e você vai poder pedir esse guia de estudos que vai para a sua casa sem custo algum, tá bom? Nós queremos que você conheça mais a palavra de Deus. Vamos continuar aqui estudando sobre a Babilônia mística. Nós vimos que a Babilônia não destruía os conquistados, ele aculturava os conquistados. E outra informação para reforçar, a Babilônia não começa perseguindo. A Babilônia começa confundindo. A gente já conversou sobre isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os ensinos religiosos que aparecem por aí. Qual é o nosso parâmetro de segurança? Aqui, gente. Nosso parâmetro de segurança é a Bíblia. Não acredite em tudo que falem para você sobre o céu, sobre a religião, sobre o cristianismo, a não ser que a pessoa te mostre na Bíblia. Porque essa é a única segurança que nós temos. Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 17,17 ele diz, a tua palavra é a verdade. E no Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a gente só consegue andar com um caminho iluminado se for pela palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Então olha aqui, ó, a gente não vai ler todos esses textos, logicamente não temos tempo. Você de casa, se quiser, pode tirar uma foto aí da sua tela, aí você depois lê tudo. Mas aqui, ó, a gente tem alguns paralelos textuais entre a Babilônia física e a Babilônia mística. Por exemplo, o significado do nome Babilônia. Em Gênesis 11, 1 a 9, nós temos esse significado como confusão. E ali em Apocalipse 17, 18 e 16, também indica que a Babilônia é uma confusão. Ela é uma organização apóstata, ou seja, que se desvencilhou, se desvinculou da Bíblia. Você encontra isso no Antigo Testamento em Isaías, Ezequiel, Isaías 23, e lá no Apocalipse 17, 1 a 7, 18, 4 e 19, 2. Também há um outro paralelo, ele tem um caráter corrupto, um caráter desviado daquilo que é o correto. Isaías, Jeremias diz isso, Apocalipse 18, 14 e 18, 5 diz isso também. A Babilônia, tanto a Babilônia física quanto a mista, ou a mística, ela tem a intenção de governar o mundo inteiro. Vocês lembram que Nabucodonosor até falou isso, né? Ele queria dominar o mundo inteiro. Você vê isso em Isaías, aqui nesses duas referências, em Apocalipse 18, 17 e Apocalipse 17, 18. A intenção de dominar o mundo inteiro. Há um outro paralelo, a parceria com os líderes da terra. Isso aqui é importante, porque a gente vai ver isso nos capítulos seguintes. A Babilônia física fez alianças com reis da terra. A Babilônia mística também vai fazer alianças com outros poderes da terra. Já adianto para você que eu vou dar um spoiler, que a chamada, já ouviram falar da imagem da besta? A imagem da besta é exatamente a união do poder político com o poder religioso. É a união com os poderes da terra, isso já acontecia lá atrás. E a estratégia que nós acabamos de ver, né? A estratégia de aculturar, de primeiro aculturar, depois perseguir, e em Apocalipse do mesmo jeito. Primeiro tenta mudar o pensamento e quando não consegue, aí vai e persegue as pessoas. Portanto, para resumir, a estratégia da Babilônia, ela impõe uma cultura não bíblica, ela confunde a cabeça dos cristãos e quando essas duas coisas não dão certo, ela persegue. E amigos, a sequência no Apocalipse é exatamente essa. Primeiro, a Babilônia, nós vamos ver daqui a pouco, ela serve o vinho da sua prostituição. Inclusive para as suas filhas, né? O Kaique mencionou isso fora do ar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Depois, ela persegue. Pode falar, Joey. Pastor, seguindo essa linha de raciocínio, eu estava verificando nos tempos atuais agora. É certo dizer, está certo que estamos mais ou menos no meio daquela trajetória, daquelas 3 frases, aonde a primeira já foi, e estamos ali no meio mais ou menos, eu acho porque hoje a pregação do amor, né, que tem que ter amor em tudo, ela é meio mascarada, que esse amor mascara a verdade na Bíblia. Exatamente. E é onde mas você tem que amar, e a verdade aqui onde fica? Cara, você foi no ponto. Nós já vivemos e estamos vivendo esses dois
Esses dois aspectos. E esse terceiro aspecto nós vamos viver no futuro. Mas isso aqui já aconteceu no passado, a gente tem um paralelo. Porque lá, quando McAllister, peraí, vamos lá. McAllister, isso. Quando McAllister falou de Constantino, ali foi uma aculturação. Mas os cristãos que não se aculturaram com Constantino, que não aceitaram, o que foi que aconteceu com eles? Eles foram perseguidos na Idade Média. Você tem os valdenses, você tem os huguenotes, né? Gente que foi perseguida durante a Idade Média porque não aceitou a aculturação. Isso vai se repetir. Nós estamos vivendo esse período aqui, como você falou. Período de confundir a cabeça, mas vai chegar um momento que vai ter um povo que vai dizer assim, a gente não aceita isso. E aí eles vão ser perseguidos, e a Bíblia diz que vai ter um decreto de morte para essas pessoas. Mas não vamos adiantar as coisas não, que a gente vai chegar lá, ok? A Babilônia mística é a mãe dos movimentos apóstatas. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17:5, por favor. Apocalipse 17. O capítulo 17 de Apocalipse é um capítulo importante para falar sobre essa Babilônia, as características dela. Eu quero pegar esse versículo aqui. Versículo 5, Apocalipse 17, 5. Fernanda, você está aberto aí? Você pode ler, por favor? Na sua fronte achava-se escrito um nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja, a linguagem de João, a Babilônia é a mãe, e toda mãe tem filhos, ok? Uma mulher não é mãe se ela não tem filhos. E aqui a Babilônia, ela é mãe das prostitutas. Ou seja, o que João está nos dizendo aqui é que não é só Roma, a igreja romana, tá? A Babilônia, nós vamos ver na sequência, que a Babilônia na Bíblia é uma indicação para a igreja romana, né? A Babilônia, inclusive, Pedro, eu tenho esse versículo mais na frente, Pedro, ele claramente diz que a Babilônia é Roma, lá na sua carta. Mas essa igreja romana, ela teria filhas. E o que caracterizaria essas filhas? Caracterizaria que elas beberiam do vinho da prostituição. Então vamos ser mais claros aqui. A igreja romana, ela serviu esse vinho e nós temos diversas igrejas, inclusive no mundo protestante, no mundo evangélico, que beberam desse vinho da Babilônia. Você quer falar? Pode falar, Macário. Pastor, esse vinho tem a ver com a doutrina. É doutrina. Tem pra onde? Porque sempre foi um ataque à doutrina, né? É doutrina. Você quer alguns exemplos? Por exemplo, tem muitas denominações por aí que creem que a pessoa morre e vai para o céu, vai para o inferno, né? No mundo evangélico é mais céu e inferno. No mundo católico você tem um terceiro ponto que seria o purgatório. Mas isso não é bíblico. Nós vamos ver, no estudo sobre o inferno, a gente vai ver isso. Quando a pessoa morre, boa ou má, cristã ou pagã, ela vai para o mesmo lugar. Ela vai para o pó da terra e o fôlego volta para Deus. Quem começou com essa história de céu, inferno, purgatório, foi a igreja romana. E ela serviu esse vinho para diversas igrejas que acreditam nisso agora. É vinho da Babilônia. Quer ver outra coisa? A questão do espiritismo, tá? De você ter uma alma que está separada do corpo, que acaba batendo com essa questão da vida após a morte, né? Do inferno, céu. Essa é um vinho que veio da união da filosofia grega com o catolicismo. E isso foi vendido para as igrejas, a mãe mandou para as filhas e as filhas beberam. Então, esse vinho é doutrina mesmo, é ensino bíblico errado, é ensino bíblico que não é ensino doutrinário que não é bíblico, né? Então, quando a gente vê aqui a Babilônia como a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra, é porque a Bíblia está dizendo, não é todo lugar que fala de Deus que é de Deus. Isso é importante da gente saber.
não é porque o local que você frequenta diz o nome de Deus, fala o nome de Deus, que ele é de Deus. Como é que a gente sabe que uma igreja é de Deus? Se ela segue tudo o que está na Bíblia. É isso. Está na Bíblia, a igreja segue, beleza. Mas se a igreja se rebela contra o que está na Bíblia, ensina de maneira errada, então pode ser uma filha da Babilônia. A gente precisa analisar essas coisas. Os cristãos do primeiro século identificavam Babilônia como sendo Roma. 1 Pedro 5,13, que eu mencionei para vocês agora. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, minhas saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Manda saudações, né? Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Pedro estava escrevendo para os crentes que estavam onde? Em Roma. E ele chama Roma de Babilônia. Era comum, veja, você pode estar me olhando aí dizendo, mas como é que você fica dizendo que Roma é Babilônia? Veja, não sou eu que estou dizendo, eu só estou reproduzindo algo que era muito comum naquela época. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, conhece a Bíblia de Jerusalém? É uma Bíblia que é uma tradução católica. Uma Bíblia excelente para arqueologia, para estudo bíblico. E se você pega lá na nota de rodapé, uma Bíblia católica, você pega na nota de rodapé, Babilônia, e ela diz lá, referência a Roma. Então, é uma coisa que é aceita inclusive pelos católicos. A Babilônia na Bíblia é uma referência a Roma. Tanto a Roma imperial, quanto a Roma papal. Porque a Roma imperial esteve forte até 476, quando o Império Romano cai. E aí depois você tem a substituição pela Roma papal, que vem com toda a força, não é? Os primeiros cristãos usavam o nome Babilônia para se referirem de forma velada a Roma, capital do Império Romano. Você vê isso em Apocalipse 14:8, 17:5, 18:2. Lembrando que se João escrevesse assim, Roma imperial é uma besta do Apocalipse, a carta não ia chegar em canto nenhum, né? Não ia sair nem da ilha de Patmos, né? Então ele usou essa linguagem velada para falar sobre Roma. E agora vamos ver aqui uma ou duas citações de um livro chamado Catholic Belief, a crença católica, escrito por esse católico aqui, Joseph Bruno. Ele diz assim, reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como a mãe soberana de todas as igrejas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Veja, um católico dizendo que a Igreja Católica é a mãe das igrejas, de todas as igrejas. O que não é verdade, porque tem igreja que não compactua com os ensinos de Roma. Mas existem muitas igrejas que estão bebendo desse vinho, que não tem diferença mais. É tanto, gente, que se você olhasse no século XIX, quando começaram a estudar de novo com força as profecias, tem uma profecia aqui que diz que vai ter uma união, a gente vai ver essa profecia com calma, vai ter uma união entre o Império o catolicismo romano e o poder político dos Estados Unidos. É a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Isso no século XIX era um negócio impensável, porque católicos e protestantes estavam em guerra. Eles não se falavam. Hoje, só o que a gente vê é reuniões entre líderes católicos, líderes protestantes, alianças políticas, alianças religiosas. Você vê, por exemplo, o Papa discursando no Senado americano. O Papa Francisco foi lá, né? Gente, isso no século XIX era um negócio assim, que ninguém pensava. Mas hoje essa aproximação acontece. E já estava previsto aqui no Apocalipse. Quem são as filhas de Babilônia? As igrejas que aceitam a confusão da sua mãe. Tá? Então, você quer identificar a confusão imposta por Babilônia, a confusão doutrinária imposta por Babilônia. Quem aceita essa confusão doutrinária, essas doutrinas não bíblicas, se torna filha da Babilônia. A gente, logicamente, não vai nominar aqui, mas não é difícil de você encontrar no mundo evangélico as filhas da Babilônia que aceitam esses ensinos que ela diz.
E agora, qual é a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? E para compreender isso, a gente volta lá para Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Porque do mesmo jeito que a gente aprende com quem é Babilônia olhando para a Babilônia antiga, a gente aprende como lidar com Babilônia ao olhar para aqueles que resistiram à Babilônia. Daniel capítulo 1, versículos 5 a 7. Olha que coisa linda. Jovens de 18, 19 anos. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E olha que coisa bonita aqui. Babilônia mudou o nome deles, mas toda vez que Daniel vai escrever sobre os seus 3 amigos, ele usa o nome judaico. Porque ele estava dizendo assim, nós não aceitaremos a mudança da nossa concepção religiosa, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber Daniel, Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Agora vamos continuar aqui. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha lá Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Aqui já em outro contexto, no contexto da imagem que Nabucodonosor levantou na campina de Dura. Eles deveriam se ajoelhar, mas quando a música tocou, todos se ajoelharam, com exceção dos 3. Aí Nabucodonosor chamou os 3, disse assim, olha, a gente vai tocar de novo. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão para a fornalha. Olha essa resposta. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Gente, que maravilha isso aqui. Isso aqui é de emocionar. 3 jovens, uma pressão tremenda. Não era pressão assim, você vai perder seu emprego, você vai perder seus amigos. Não, a pressão era o seguinte, você vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. E aqueles 3 jovens bateram o pé e disseram assim, se é para morrer pela verdade, aqui estamos nós. Deus pode nos livrar, ó rei, eles disseram. Mas mesmo que ele decida não nos livrar, nós não adoraremos aos seus deuses. Gente, isso é maravilhoso. Os verdadeiros filhos de Deus decidirão não se contaminar com a Babilônia. E agora o que Deus faz é convidar a nós. Nós estamos vivendo, como o Joey observou, nesse tempo, no limiar entre a estratégia de aculturação e a perseguição. E a gente precisa, como Daniel e seus amigos, decidir firmemente não se contaminar com o vinho da Babilônia. E eu faço esse convite para você também. Eu sei que eu devo ter falado alguma coisa aqui que pode ter magoado você. Não era a minha intenção magoar você. A minha intenção é mostrar para você a verdade bíblica. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que nos dá condições de estar no rumo da salvação. Então, se por acaso alguma coisa que eu te falei te feriu, essa ferida é para salvação. E eu convido você a não se contaminar com o vinho da Babilônia. Não fazer parte das filhas da Babilônia, mas procurar o movimento que tem a Bíblia como fundamento. Eu quero que você tome essa decisão, converse com Jesus, enquanto você ouve esse hino. Quero te pedir, mal da minha alma,
expele meus maus pensamentos. Eu necessito tê-lo no controle. Assume a minha direção, conduz a minha vida. Sozinha sou uma ovelha vulnerável ao mal, mas contigo tenho paz e proteção. Mesmo que eu passe pelo vale da morte, sei que tu não soltarás a minha mão. Portanto, me reproves, me corrijas, me submeta a provações. Quero passar pelo fogo, quero ser purificado. Me dê forças para resistir às provações. Pai querido, quero te pedir, molda minha alma, expele meus maus pensamentos. Eu necessito tê-lo no controle. Assume a minha direção, conduz a minha vida. Sozinha sou uma ovelha vulnerável ao mal, mas contigo tenho paz e proteção. Mesmo que eu passe pelo vale da morte, sei que tu não soltarás a minha mão. Portanto, me reproves, me corrijas, me submeta a provações. Quero passar pelo fogo, quero ser purificado. Me dê forças para resistir às provações. Me dê forças para resistir às provações. Eu gosto muito dessa imagem dos 3 amigos em Babilônia. Eu queria que você em casa, vocês aqui no cenário, abrissem a Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 3. Porque em Daniel capítulo 3 tem uma cena que sempre me emociona. Lá no final do capítulo, depois que eles disseram que não iam ser mais, que não iam se prostrar diante da imagem, depois que eles disseram que se Deus livrasse, eles ficariam com ele, se não livrasse, eles ficariam do mesmo jeito. Olha o que acontece aqui, a partir do versículo 24. Daniel 3, 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Sabe quem era que estava dentro da fornalha com eles? Jesus Cristo. Eu não sei que tipo de fornalha você vai enfrentar para tomar a decisão de não estar com Babilônia. Mas a certeza que eu tenho é que o mesmo que estava com
3 jovens dentro da fornalha, vai estar com você, dando força e protegendo, livrando do fogo e te dando força para você continuar. Você também. O mesmo Deus que esteve com aqueles 3 jovens dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, vai estar com você, te dando força para você tomar a decisão certa. Tenha coragem de fazer a sua parte, porque Deus sempre faz a dele, sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Obrigado pela tua palavra. Nos dá a certeza de que o Senhor estará conosco em todos os momentos, mesmo na hora de tomar decisões difíceis. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.